Sem Deus, ninguém muda de verdade. Repita. Para você ver se uma pessoa está mudando de verdade, veja se ela está procurando os caminhos de Deus. Veja se ela está procurando emendar a sua vida, parar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Ananias respondeu. Aí Ananias vai falar para Jesus, né? Senhor, muitos falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus em Jerusalém? E aquele tem poder dos príncipes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O que Ananias está falando para Deus? Meu Deus, não me leva a mal, mas o Senhor não conhece Saulo não. Aquele é caso perdido. Ele é assassino de cristão. Saulo não tem jeito. Você já falou isso de alguém? Fulano de tal não tem jeito. Fulano de tal não tem jeito. Tem gente que olha para você e fala para você: fulano não tem jeito. Porque eles não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem a força de vontade. Quem quer mudar. E o Senhor respondeu para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Para ti ele é um assassino, para mim ele é um instrumento. Porque você está vendo com os olhos, eu estou vendo com o coração. Você está vendo hoje, eu estou vendo amanhã. Você entende porque que Deus acredita que você consegue mudar? E por que as pessoas não acreditam que você consegue mudar? Porque as pessoas olham para você hoje. Deus está vendo você daqui a meses, daqui a anos. E Deus sabe aonde você pode chegar se você mudar de verdade. Ele é um instrumento que levará o meu nome a todos. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Deus falou para Ananias em outras palavras: eu acredito que as pessoas podem mudar. Fala quem está do seu lado: Deus acredita que você pode mudar. Ananias foi, entrou na casa, encontrou Saulo, colocou as mãos na cabeça de Saulo e disse assim: Saulo, meu irmão. Ele chamou Saulo de quê? Ele passou a acreditar também. Se Deus falou, eu acredito. Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e ele recuperou a vista. Saulo estava cego e passou a... E isso precisa acontecer com cada um de nós essa noite. Sabe qual é a pessoa cega como Saulo? Não estou dando sacolada em você não, mas estou pregando a palavra. É gente que ouve uma pregação dessa e pensa assim: eu não preciso mudar em nada. Eu estou bom do jeito que está. Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. É porque você está cego, como Saulo. Você não está vendo que o seu jeito está atrapalhando a vida de outras pessoas. Você não está vendo que o seu jeito não colabora para a harmonia da sua família. Você não está vendo que o seu jeito está afastando amigos de você. As pessoas não te chamam mais. Lá no seu trabalho as pessoas estão conversando um assunto, você chega, eles mudam o assunto. Por quê? Porque você está cego e não vê que você precisa mudar. Esta noite nós precisamos escutar o que aconteceu com Saulo. Caiu dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a ver. Diga: eu quero ver. Imediatamente Saulo começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Para que Saulo estava indo a Damasco? Para matar. Como que Saulo saiu de Damasco? Pregando. Saulo entrou com espada
e saiu com a Bíblia. É por isso que quando você for a Roma, ou quando você comprar uma imagem de São Paulo, tem lá um São Paulo na porta da Basílica de São Pedro, enorme, com uma espada grande, e no outro braço ele tem o quê? A Bíblia. Saulo ontem, Paulo hoje. Agora que nós vamos já entrar no funil para encerrar a pregação, para a gente rezar, com o mais difícil. Responda sem pensar: as pessoas acreditaram que Paulo mudou? Sim ou não? As pessoas acreditam que você consegue mudar? Ô gente, eu acho que no nosso meio não tem nenhum assassino de cristão, tem? Você já arrastou homem e mulher e já pôs na cadeia? Você já matou bebê? Você já cortou o pescoço de criança? Não. Saulo já. E Saulo virou um dos maiores pregadores que a história conhece. Se a graça de Deus mudou Saulo, a graça de Deus pode mudar você. Você que veio à missa da família, você que é usuário de droga, você pode mudar. Deus pode libertar você. Você que é alcoólatra, Deus pode mudar você, se você quiser. Você que está traindo a sua mulher, você pode ser fiel à sua mulher, se você quiser. Você que pega o que não é seu, você pode parar com isso, se você quiser. Para Deus não existe caso sem solução. Para Deus todos podem mudar para melhor. Todos os que ouviam a pregação de Saulo diziam assim: Saulo pregando, eles ficavam assim: esse não é aquele? Sai tudo. Está escrito na Bíblia assim: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que seguiam Jesus? Não veio para cá para matar e para sacrificar? Esse não é aquele? Se você quiser mudar de vida, se prepare. Eles vão falar isso de você. Você era um pinguço, não trabalhava, gastava o dia todo com cachaça. Aí você começa uma vida certa. Aí quem te vê trabalhando, eles vão comentar assim: olha, esse não é aquele? Você era linguarudo, falador. Aí você falou: não, agora eu vou segurar minha língua, vou ser uma pessoa de bem. Aí você vai no salão de beleza. Lá o pessoal não conversa muito, falando de beleza. Aí o pessoal contando coisas que não deve. Aí você, aí, por que ela não está falando nada? Essa não é aquela que puxava as fofocas aqui? As pessoas gostam de voltar ao passado para julgar na sua cara o que você fazia que era negativo, para que você não tenha força de mudar. Teu passado te condena. Vocês lembram um quadro assim no domingo à tarde? Pegava um artista, aí punha o quadro lá: teu passado te condena. Aí punha foto dele de pequeno, ele cantando desafinado, a pessoa ria à vontade. O quadro chamava teu passado te condena. Mas guarde uma frase: o diabo conhece o teu nome, mas ele chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, porque para Deus você pode mudar. A graça de Deus já foi dada. O primeiro passo Deus já deu. Qual, Padre? Te trazer aqui. Agora depende como que você vai sair daqui. Porque você veio não importa. O que você está fazendo até hoje não importa. Vira a folha, muda de vida, abandona o que tem que ser abandonado, larga o que tem que ser largado. Último ponto: apareceu um outro homem, Barnabé. Como se chama o primeiro? Ananias. Como se chama o segundo? Sem saber, pode rezar e confia no Padre. Fala assim: meu Deus, coloca um Barnabé na minha vida. Quem é o Barnabé na sua vida? É aquele que vai mostrar para os outros que você mudou. É aquele que vai mostrar para os outros que você conseguiu. É aquele que vai apostar em você. Barnabé acreditou em Saulo, em Paulo.
e o apresentou. Olha o que a Bíblia diz: chegando a Jerusalém, imagina só, Saulo com a espada, saindo de Jerusalém, a cara de Saulo. Ele está indo para onde? Damasco, oi vermelho. Aí ele volta para Jerusalém com a Bíblia. Shalom, shalom. O pessoal de Jerusalém falou: mas o que é isso? Que palhaçada que é essa? Saiu daqui há poucos meses num cavalo com uma espada do lado, agora volta de sandália, pregando. A gente imagina, pensa. Vou dar um exemplo, vocês entendem? Eu não conheço, mas supomos que em Divinópolis tem um traficante chamado Saulo, terrível. Ele domina Divinópolis, ele mata, até a polícia tem medo. Falou: vem aqui no Bom Pastor que Saulo está roubando aqui. A polícia falou: muito obrigado por nos avisar. Tira as viaturas do Bom Pastor, porque o cara é terrível. Ninguém treta com Saulo. Saulo chegava no ponto de ônibus, perguntava para o cara assim: tem horas? O cara dá o relógio. O cara é terrível. Aí você fica sabendo que Saulo foi preso, que Saulo estava indo acertar contas com um cara lá em Belô, e ali perde contagem, ele caiu da moto. Saulo cai do cavalo, ele caiu da moto, amém? Caiu, pronto. Passam 3 meses, alguém fala assim: Saulo voltou para Divinópolis. Tranca os carros, solta os cachorros. Aí o pessoal vê Saulo lá na rua Goiás, lá na 1º de junho, com a Bíblia na mão, falando de Jesus. Gente, o que Divinópolis não ia falar desse cara? Pode mais? Pode. Porque nós somos amigos. O que você não ia falar desse cara? Você é pilantra, você é safado, cara. Ele está jurado de morte aqui, fugiu para Belo Horizonte, aprontou lá, aí para dar uma de que mudou, está agora com Bíblia na mão, falando. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo saiu com uma espada e voltou pregando a palavra. Ninguém acreditava nisso. Chegando em Jerusalém, ele tentava ir aonde os discípulos estavam, mas todos o temiam e não acreditavam que ele se tornara discípulo. Eles não acreditavam que Saulo pudesse mudar. Conta a história que eles... Não tem uma toalhinha aí não? Uma toalhinha? Que o judeu, quando vai rezar, ele vai com aquele manto. O homem, ele tem um manto, né? Arrumou aí? Devia ser um manto, mas pode ser essa toalhinha. Você não vai adiantar nada não. E não, gente, isso aqui dá ruim demais. Não precisa não. Devia ser um manto, não uma toalhinha. Era uma toalha. Pega uma toalha. Quando o homem ia rezar no templo, não sei se vocês já viram, o homem põe um manto no ombro. Quando ele entrar no templo, ele põe um manto na cabeça, entendeu? E ele entrava para rezar. E ele não descobria a cabeça na presença do Criador, e rezava de cabeça baixa. Então eles cantavam, rezavam. Quando terminava a oração, eles se sentavam para ouvir a palavra. Aí o servo tirava um rolo, dava para um dos homens, ele abria o rolo e lia. Aí eles tiravam o manto para fazer a oração. Arrumou aí? Essa aí tá boa. Vou te explicar como que funciona o negócio. Põe no ombro aqui. Não, aqui no ombro, meu filho. Ombro, aí. Que é a cabeça, ombro, é isso. Aí pôs no ombro. Aí o judeu andava assim, ó. Vocês já viram no filme, né? Eles tinham um manto. Entrou no... Aqui está o templo de Jerusalém. Vai entrar no templo. Eles iam rezar e ficava rezando. Shalom, Adonai, Emaú, Shalom. E no meio dos discípulos de Jesus estava Saulo lá, ó. Shalom. Hora que acabava a oração, Saulo fazia assim, ó. Meu irmão, porta que passava 2, passava 9. Corre que é ele. Cadê? Caiu aqui. Corre que é ele. Ele está infiltrado para nos matar. O Saulo, gente, volta. Eu mudei de vida. Todo mundo. Fica quem acredita.
não acreditar em Saulo, não acredita em mim e não acredita em você. As pessoas não acreditam que a gente pode mudar. As pessoas não acreditam que a gente pode ter uma vida melhor, que quem está no caminho errado pode fazer o que é certo, quem está com a pessoa errada pode acertar, quem está no pecado pode mudar. Deus acreditou em Paulo, Deus acreditou em mim e acredita em você. Aí apareceu quem? Barnabé. Barnabé pegou Paulo, levou-o consigo e apresentou aos apóstolos, e contou como Saulo via o Senhor no caminho, e como que em Damasco ele pregava o desassombro em nome de Jesus. Em outras palavras, o que Barnabé disse? Podem acreditar, a pessoa muda, e eu sou testemunha, Paulo mudou. Meus irmãos, o que está faltando na nossa vida hoje? Um Ananias e um Barnabé. Pessoas que entram na nossa vida para melhorar a nossa vida. Pessoas que entrem na sua vida para dizer para você: você pode ser melhor, você pode abandonar isso, você pode parar com isso, você pode ter uma vida com mais qualidade. Mudar depende de você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. As coisas velhas, repita comigo: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Você tem que sair daqui com isso no coração. Você pode não ser uma pessoa que você sonhou em ser. Você pode não conseguir vencer todas as suas mazelas, mas a partir de hoje você pode louvar a Deus. Meu Deus, eu te louvo porque eu não sou mais aquilo que eu já fui um dia. Mudar depende de você. Deus está dando para todos nós esta noite uma oportunidade de mudança. Não é para o padre ver, não é para quem está do seu lado ver, não é para você mudar por causa do marido, não é para você mudar por causa da mulher, por causa da namorada. Eu sei que não é bom escutar isso não, mas eu vou falar. Olha para cá e preste atenção. Quem muda por causa de alguém, voltará a ser o que era quando alguém não for ninguém em sua vida. Tem gente que muda por causa de alguém. Eu vou parar de beber porque minha mulher não gosta. Não, você mudou por causa dela. Você tem que mudar por causa de você. Tem que ser um valor para você mudar. Se você estiver num lugar sozinho, ninguém está te vendo, ninguém vai dar notícia, você vai escolher fazer o que é certo. Não porque alguém está vendo, não porque tem câmera, mas porque você mudou para si. Eu mudei para mim e eu me sinto bem com a minha mudança. Se Deus acreditava na mudança de Saulo, e se Paulo largou a espada pela palavra, Deus acredita também na sua mudança. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, e hoje muito mais do que adorá-lo, nós vamos adorá-lo, mas hoje nós não queremos apenas adorá-lo, porque a maior oração que existe é a adoração, mas nós queremos nos comprometer com a mudança que nós sempre quisemos, e hoje é o dia é o dia da decisão. Hoje eu vou mudar de vida. Repita, quem quer? Hoje, aquilo que você não dá conta sozinho, não duvide. Deus tem reservado para você um Ananias. Deus vai colocar na sua vida um Barnabé. Essas pessoas vão acreditar em você e vão te colocar para frente. E a última frase para rezarmos: prove com o seu comportamento que você quer mudar de vida. Não adianta nada você ficar aqui: eu quero mudar de vida, quero mudar de vida. Amanhã você acorda fazendo a mesma coisa.
Amanhã você acorda tratando os outros do mesmo jeito. Amanhã você acorda vivendo da mesma maneira. Mostre pelas suas ações que você é capaz de mudar. E se Deus olhar no fundo dos teus olhos, e se Deus vê a tua verdade, eu lhe dou a minha palavra: um Ananias e um Barnabé, Deus vai colocar do seu lado. E talvez até você esteja, pelo seu mau comportamento você não vê. Quantas vezes Ananias e Barnabé é o nosso melhor amigo, é sua esposa, é seu irmão, é o seu patrão, é alguém que te chama a mudar. Amigo verdadeiro nunca aplaude erro. Amigo verdadeiro é igual Barnabé e Ananias. Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode largar de ser Saulo. Eu acredito que você pode ser Paulo. Qual é a maior luta de Paulo? Qual era a maior luta de Paulo? Não voltar a ser Saulo. Quando a gente abandona o passado ele cobra e ele vai querer voltar para o presente. Deixa o passado no passado e viva o novo de Deus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você. Amém? Quais as famílias aqui que querem melhorar o relacionamento? Se alguém levantou a mão perto de você, diga para a pessoa assim: acenda a lamparina e pega a vassoura. É o tema de hoje, gente. Acende a lamparina e pega a vassoura. Mas onde que está isso? Vamos começar na palavra de Deus. O texto de hoje é Lucas 15, somente 2 versículos, 8 ao 9. É a série de parábolas de Jesus. Uma parábola é uma história, é uma metáfora, é uma analogia, é um caso que, para não falar diretamente o que se quer falar, se fala de maneira figurada. E esta parábola, além de falar do reino dos céus, nós podemos olhar para ela com os olhos para a nossa casa, para a nossa família, porque é uma parábola de uma mulher. Podia ser um homem, um jovem, uma criança, eu ou você. Ela está dentro da casa dela, ela está junto com a família dela, e algo acontece, mas ela não aceita que o que aconteceu é o que deveria ter acontecido. Ela tem na cabeça algo que nós precisamos ter, e todos nós precisamos ter em todas as áreas. Na sua família não, no estudo, no namoro, no trabalho, na saúde. Eu posso mudar para melhor, eu posso pegar outro caminho, eu posso tornar melhor o que não está tão bom assim. O texto é: qual a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a lamparina, varre a casa e a busca até encontrá-la, e achando-a, convida as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Palavra da salvação. Ela não é uma historinha qualquer, é palavra da salvação. Foi Jesus quem disse isso. E aqui nós vemos uma história muito simples. Uma mulher, não sei se ela tinha uma bolsinha, não é na mão, claro que não é na mão, ninguém fica carregando 10 moedas na mão o dia todo. Ou é numa bolsinha,
ou é numa sacolinha, numa pochete, não sei. Eu sei que o negócio estava furado aí. E uma escapuliu. A mulher foi contar, ela viu que só tinham 9, só que ela tinha 10. E ela sabia que ela não tinha saído de casa, então ela não perdeu fora, ela perdeu. Esta é a pior derrota que você pode ter. Perder para os de fora já não é tão bom assim. Você tem um concurso, alguém passa e você não passa. Ciência, esperando que vem. Tem um Enem, alguns passam, você não passa. Repita no que vem. Tem uma vaga de emprego, alguém pega e você não pega. Bom, a gente perde também para pessoas que a gente não conhece. Mas o problema é quando nós começamos a perder dentro de casa. Eu perco o direito de falar e de ser ouvido. Eu perco o carinho que é meu direito. Eu perco a oportunidade de dar carinho. Eu perco a oportunidade de estar com os meus, porque eles nunca param em casa enquanto estão. Eu perco a oportunidade de um lugar de paz, porque é muita briga. Então há pessoas que não estão perdendo fora de casa. A perda, ela está acontecendo dentro da família. A mulher da parábola representa o cristão descuidado com os valores da família. Essas 10 moedas, claro que não é o caso de fazer isso aqui, mas se você quiser fazer é muito bom. Não sei se você já o fez, o quadro das 10 moedas valorosas para a sua família, os 10 valores da sua família. Talvez alguns nós possamos aqui ilustrar. Um valor de muitas famílias tem: final de semana se reunirem, é um valor. Comemorar aniversário é outro valor. Passearem juntos é outro valor. Gostarem de estar juntos, unidos, é um valor. Perdoar é um valor. Tem família que não gosta de guardar rancor, não, vamos perdoar, mas a gente está unidos. São valores que as famílias têm. Os 10 são os maiores, são os melhores, são os seus. Valor não se compara, o seu valor é o seu valor e ponto final. O problema é que quando começa a perder os valores, por onde saiu um, pode sair os outros 9. Então a pessoa que está com um bolso furado, ela tem 10 moedas e uma moeda se perde. Se ela primeiro não descobrir onde está o rasgo, as outras 9 vão pegar o mesmo caminho. Então não me venha com essa: ah, mas é uma só. Não é uma só, porque se começa a perder uma, depois se perde 2, depois se perde 7, depois se perde 10. A ausência da luz e a sujeira fizeram com que a moeda sumisse. Porque não sei se você concorda comigo, se você está num lugar bem iluminado e limpo e você perde uma moeda, basta olhar, já já você acha uma moeda. Mas se você perde uma moeda num lugar escuro e sujo, é muito complicado de você achar uma moeda. Quando você acha uma moeda num lugar escuro e o chão ainda cheio de lixo, pó e tanta coisa. Isso aconteceu na casa desta mulher. Era um lugar que faltava luz e era um lugar de muita poeira. Gente, o pó é interessante. Dona de casa vai concordar comigo. Homem não vê muito pó nas coisas, não. Minha mãe vê. Minha mãe chega lá em casa, ela fica assim, ó. Que isso, mãe? O que você está fazendo? Vê se está limpinho aqui para você. Está limpinho, tem pó nenhum. Falei, eu estou nem vendo pó. Quando o sol bate assim no móvel, você olha para o reflexo do sol assim, ó, você vê se o móvel está limpo ou se está empoeirado. E a poeira é esperta. Nenhuma poeira cai de uma vez, ela vai caindo. E a poeira é invisível, você não vê a poeira. Tanto que a nossa casa está caindo poeira o tempo todo, você não está vendo nada. Assim é a sujeira, o pecado e a maldade que vai entrando na sua casa. A gente não vê, é de maneira muito lenta. Mas se você não limpa, o dia que você acorda, está imundo.
Eu tive uma experiência aí que eu vi o quanto de poeira que cai. Numa dessas minhas viagens, o carro ficou uma semana no aeroporto. Uma semana só. Fui e voltei. Cheguei, ele estava lá, graças a Deus, não é verdade? Entrei no carro, falei assim, esse vidro é um pouco estranho. A hora que eu joguei aquela aguinha para limpar, eu falei assim, tchuc, tchuc, gente, mas desceu um caldo negro, aparecia até um semi-barrinho. Eu falei, meu Deus, uma semana só, olha como que o carro ficou. E se você passa com o carro todos os dias, você não vê essa poeira. Mas não se engane, não é porque você não está vendo que ela não está. E outra coisa interessante, o olho humano, ele acostuma tanto na luz como na escuridão. Não sei se você já viu a experiência de você dormir num lugar que tem um pouquinho de luz, ou talvez a luz do banheiro, ou a luz do corredor, ou a luz de um poste. Quando você apaga a luz do quarto, você não enxerga nada, está um breu. Você vai esperando, o seu olho vai se adaptando. Você começa a ver um armário, você começa a ver o guarda-roupa, você começa a ver onde está a porta do seu quarto, porque o olho humano vai se adaptando. As trevas vão entrando na vida de umas pessoas, elas vão se adaptando. O pecado vai entrando no coração de umas pessoas, elas vão se acostumando. Ela começa a fazer a coisa errada e ela vai se acostumando com aquilo. Por isso, essa mulher tem algumas atitudes que nós precisamos ter. E ela teve duas atitudes principais. Ela acendeu a lamparina e ela pegou a vassoura. Por isso que no início da pregação eu disse, você quer melhorar a sua família? Você quer ter um relacionamento? Acenda a lamparina e pega a vassoura. E não é só para escutar aqui não, é para fazer lá na sua casa. Só que não é para você lá na sua casa pegar a lamparina, acender a lamparina e pegar uma vassoura. Quer dizer que leva um negócio no pé da letra. Aí a sua mulher está lá na sua casa, você entra na sala hoje com a lamparina e com a vassoura. A sua mulher fala assim, o que é isso, amor? Tragédia que é essa? Não, o Padre Cristo que ensinou. Ele falou, quem tem a lamparina na mão e uma vassoura, reconstrói a família. Eu acabei de falar que é uma parábola. Eu acabei de falar que é uma metáfora. Eu acabei de falar que é uma analogia. O que significa acender a lamparina? O que significa pegar a vassoura? Lamparina ou candeia significa luz. E aqui eu partilho com você 3 aspectos da luz que precisa estar na nossa casa. Primeiro, Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra. Acender a luz dentro da nossa casa é você convidar Jesus a estar com você, é você ler a palavra de Deus, porque a candeia todos nós temos, o candelabro todos nós temos, a lamparina todos nós temos, mas uma lamparina sem querosene, sem o que queimar, não funciona para nada. A lamparina é a Bíblia, o fogo é Jesus, mas o combustível é o Espírito Santo. Precisamos dos 3. Ah, padre, mas eu acredito em Jesus, mas você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Coloca fogo, acaba rápido, não tem o combustível. Ah, eu acredito muito em Jesus, sou cheio do Espírito Santo, mas você não lê a Bíblia. Aí você tem o pavio para pôr fogo, tem o conteúdo, mas não tem a lamparina. São os 3. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em vez de você ficar implicando com a sua família e batendo de frente com o seu marido e com a sua esposa, começa a rezar por eles. Peça o Espírito Santo para eles. Eu cheguei a uma conclusão: nós não conseguimos convencer os outros. Tem gente que tem cabeça muito dura, mas o Espírito Santo consegue. Ó Espírito Santo, convence o meu filho que ele vai se estrepar. Convença o meu marido que ele pode ser um homem melhor. Convença a minha mulher a ser mais grata e parar de reclamar. O Espírito Santo faz essas coisas.
porque Ele é o Consolador, Ele é o Paráclito, Ele é o combustível da minha lamparina. A Bíblia, nós escutamos no Salmo hoje: lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu falar para você assim: vamos correr daqui na catedral? Se fosse de manhã, a gente aquecendo, vamos. Aí eu digo assim: mas tem um detalhe, um de nós vai fazer a corrida vendado, o outro normal. Nós dois sabemos o caminho daqui na catedral, mas me respondam: quem é propenso a tropeçar, a cair, a machucar, ou pegar um outro caminho, chegar a qualquer lugar menos na catedral? Quem está vendo ou quem está vendado? A resposta é muito clara. E o problema é que há pessoas que estão vendadas na fé, que é pior. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Nenhuma cegueira atrapalha tanto a sua vida como a cegueira da alma, a cegueira do espírito, a cegueira da mente, as trevas interiores. Não são as trevas exteriores que me preocupam, são as trevas dentro de mim. Então eu preciso ter a luz da palavra de Deus, porque esta luz, ela guia os meus pés. Aqui está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, deixa eu ver onde eu vou pisar, para eu não machucar, para eu não cair, para eu não me ferir, para eu não pegar o caminho errado. Luz para o meu caminho, para eu chegar onde eu desejo chegar. Gente, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Reserve um tempo para isso. Há um aplicativo da Canção Nova, gratuitamente, liturgia diária. Baixe no seu celular. Todo dia é só você clicar, estará as leituras do dia. Você pode selecionar o evangelho. Você pensa: ah, mas não estou tendo tempo. Então coloca um foninho e aperta lá o play. Tem um padre, ele vai ler o evangelho, vai deixar uma mensagem de 3 minutos. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E o mal é astuto. Ele vai colocando na nossa vida tanta coisa, e nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para ler a palavra. E a palavra não é apenas letra. Aqui diz: é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E o Espírito Santo é o azeite que vai levar luz para a sua casa. Vinde, Espírito Santo. Reza todo dia isso, lá no seu quarto. Acorde com o Espírito Santo, durma com o Espírito Santo. Um dia alguém fez uma piadinha, mas é verdade, que a mulher ajoelhou na cama e falou assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do divino Espírito Santo. Aí o marido dela falou assim: ó, mãe, agora eu sou Deus? Ela falou assim: por quê? Aí você deita comigo e levanta comigo? Ela falou assim: ó, Bo, eu estou falando de Deus. Eu falei com ela assim: pois é, se o seu marido falou isso brincando, o padre reza, é verdade. Com Deus me deito, com a graça de Deus. Que continue assim, né, minha filha? Continue assim. Gente, a última pessoa, siga o meu conselho, eu quero o seu bem. A última pessoa que você precisa conversar no dia é com Deus. A última, feche o dia com Deus. E a primeira pessoa que você conversa quando você acorda tem que ser Deus. Comece com Ele e termine com Ele, e depois você me conta como que a coisa funciona. Porque leia depois Mateus, que eu não vou ler aqui, 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes levaram a lamparina, mas o óleo de 5 acabou. Ela virou para as outras 5: me dê um pouquinho de óleo. As outras 5: não tem como, eu trouxe óleo para acender a lamparina, a minha cabe só um pouquinho. Se eu der o meu para você, nem a sua nem a minha se acende. As outras 5 foram buscar o óleo. O noivo chegou, o noivo é Jesus.
Essas virgens simbolizam a igreja. O noivo entra com as 5 que estavam com a lamparina acesa. As outras 5 chegam depois. E a porta está fechada. E elas batem na porta e recebem um não. Orai e vigiai. Esteja sempre alerta, porque o noivo vai chegar. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Jesus, Ele é a luz. Precisamos conhecer Jesus, o formato da lamparina, mas precisamos ter o Espírito Santo, que é o combustível. Segundo, primeiro, eu não falei o primeiro, né? Já falei aqui, é só para a gente guardar. Primeiro, vamos comigo. A mulher acendeu a lamparina. Primeiro, faça isso. Segundo, a mulher assumiu a responsabilidade. Fui eu. Interessante isso. Você não vê no Evangelho a mulher reclamar, mas fulano de tal não vai eu como eu pedi. Meu marido não colocou o óleo na lamparina. Não. Nós dentro de casa, o nosso problema é que quando tem um problema familiar, você fica procurando quem é o culpado. E você nunca é o culpado. Você fica apontando o dedo e a gente esquece que apontar o dedo, para cada erro que você aponta para o outro, tem 3 erros que você não vê. E Deus está te olhando. Por isso que a gente aponta assim, ó. Ó, você fez isso. Há Deus te olhando. Há 3 erros para você. Está apontando um nele. Já perdeu aí. Um dele, 3 seu. A mulher da parábola, ela assume a culpa. A pergunta aqui é muito simples. Você pode não ser a causa do problema. Eu acredito que você não seja. Mas porque você fez o que não devia, ou não fez o que devia, o problema aumentou. Então, quando você vê um problema na família, você tem que perguntar para você mesmo: qual é a minha parcela de culpa do leite derramado? Ah, pai, é porque é minha mulher. Eu não estou falando que não é a sua mulher, mas você tem parcela de culpa. É o seu filho? Você tem parcela de culpa? É o seu marido? Assuma-se. Não seja um moleque. Assuma-se. Eu tenho culpa. A mulher assumiu. O descuido foi meu. Eu não pus óleo na lamparina, eu não varri a casa e não costurei o bolso. Só estou perdendo. Segundo, assuma a responsabilidade pelos problemas da sua família. Mesmo que você não seja a causa, se você tivesse feito o que precisava, ou não feito o que fez de cabeça quente, o problema já tinha acabado. Não se apaga fogo jogando gasolina. Tem gente que quer resolver problema, só que fica pior. Tem coisa que quando mais mexe, então não mexa com outro, mexa com você. Resolva-se. Quando você se resolve, tudo se resolve. Terceiro, a mulher varreu a casa. Qual é o terceiro? E o segundo? A mulher assumiu a responsabilidade. E o primeiro? A mulher acendeu a lamparina. E o terceiro? A mulher varreu a casa. A mulher da parábola tem iniciativa. Ela sabe que ela pode mudar. O que significa varrer a casa? Significa tirar o que não deveria estar, dar uma limpeza por dentro e por fora, colocar as coisas em ordem. Varrer é ter pequenas atitudes. Eu anotei aqui pelo menos 8, que eu não vou render o assunto. Como que eu varro a minha casa? Quando eu olho para as pessoas e digo assim: bom dia, tudo bem? Boa noite, até amanhã. Benção, pai. Benção, mãe. Tamo com Deus, meu filho. Você está varrendo a casa. Você está tirando o pó da indiferença. Quando você é aniversário de alguém, da sua família, você não vê com essa cara sem vergonha, dizendo assim: ah, eu esqueci. Pelo amor de Deus, gente. Você esquece do aniversário dos de longe. A família, você é o primeiro. Parabéns. Feliz aniversário. Um cartãozinho, um bombom,
uma folha chamex escrito, não sei. Mas varrer a casa é o outro se sentir valorizado por você. Sabe outra coisa que a gente pode fazer que varre a casa? Você comeu e bebeu, lavar o prato e o copo. E não joga ela na pia para alguém lavar. O caboclo chega depois que todo mundo já almoçou, esquenta tudo, suja as colheres, deixa a cozinha de perna para o ar e vai dormir. Alguém, o pó está caindo. O pó da indiferença, o pó da exploração, o pó da falta de colaboração. Aquela famosa garrafa de suco na geladeira. Estou falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa olha, tem um copo de suco. Se ela pôr o copo de suco todo, eles vão falar assim: você não lavou a jarra. O que ele faz? Larga um dedo, de propósito. Não lavei porque deu um pouquinho. Já fez isso? Tá bom. Sabe outro modo de você tirar o pó da sua casa? Colocar o lixo para fora. Sabe que o lixeiro vai passar, dá uma geral, amarra o saquinho. Tem gente que se deixar, meu filho, tá até bicho. Eu já escutei isso de mãe: padre, se depender do meu filho colocar lixo para fora, vai dar varejeira lá na cozinha de casa. Ou seja, as pessoas não estão querendo varrer a casa, né? Não estão querendo colaborar. Posso falar mais uma coisinha? Tomou banho, pintura a toalha. A pessoa toma banho, coloca a toalha molhada na cama e sai. Aí a mãe tem que ir, e a mãe tem ódio disso. Ela já falou 500 vezes: pintura. Gente, o que custa pendurar uma toalha? A pessoa tira uma cueca, uma meia, tem lá um cesto, roupa suja. Não, ele deixa no chão para alguém pegar. Tem alguém nessa história, coitadinho, está muito explorado. Porque esse é alguém que lava o prato, que lava o copo, esse é alguém que pendura a toalha, esse é alguém que pega a cueca, esse é alguém que vai lavar, esse é alguém que vai passar, esse é alguém que não ouve o muito obrigado. A pessoa cansada, estressada. Viu seu pai, sua mãe chegar com uma sacolada pesada, vai ajudar. Isso é varrer. Ajudar a quem está precisando. A pessoa está lá na escada, trocando uma lâmpada, o caboclo passa, olha e fala assim: daqui a pouco cai. Segura a escada, meu filho. Vai fazer uma coisa de útil. Tem muita gente ocupando terreno, faz nada, né? Tirou do lugar, guardar. Tirou aquele tanto de roupa, guardar. Espalhou a cozinha toda, guarda. Isso chama colaboração. A gente vai tirando o pó de dentro de casa. Uma das pessoas, a minha mãe falava muito isso, hoje ela mudou, mas ela falava muito assim: gente, não precisa me ajudar, mas não atrapalhe o que eu arrumei. Não é frase de mãe? Não precisa me ajudar, mas deixa um lugarzinho, porque eu gastei a manhã toda arrumando isso aí. Tem que varrer. Tem muita coisa na nossa casa que tem que tirar. Tem muita gente de perna para o ar. Tem muito gato e pouco cachorro, né? O cachorro gosta da casa, perdão, o cachorro gosta do dono, o gato gosta da casa. Tanto é que se você não trata o seu gato bem, ele vai pular um muro e vai ficar na outra casa. Se lá tiver comida, ele fica dormindo lá. Você nunca viu você chegar em casa chovendo e o seu gato ficar assim para você, ó, miau, miau? Não, ele está deitado, está dormindo. O cachorrinho que fica, tadinho, vai na chuva, é cheio de cachorro molhado, ele fica, au, au, sai, não pula em mim não, todo molhado. O gato está dormindo na sala, no balaio dele. Você vai e acende a luz, ele faz assim ainda, aqui ó. Quer dizer, está incomodando. O cachorrinho, só chamar que ele vem. Bate nele, ele sai chorando. Se você chamar de novo, ele vem. O gato, se ele não quiser vir, você pode fazer o que for, ele não vai. Ele fica assim para você, aqui, ó. Vem cá, Michael Jackson, vem cá. Michael Jackson.
Mas quando ele quer, ninguém aguenta. Não é assim? Esse gato para de me, esse gato só fica me errando quando ele quer alguma coisa. Ou ele quer ração, ou ele quer subir no meu colo. E se o gato vai no seu colo e ele não quiser ficar, deixa ele descer. E ele começa a fazer assim, ó. Aí você vai ver que é bom para tosse. Num assalto, falando sério, qual é o primeiro que morre no assalto? O cachorro. O cachorro vai atacar quem não conhece. Aí o cara chega na porta da sala, ó, tá, arrebenta a porta. Tem um gato, o gato, ó, some. Depois que a polícia está lá fazendo a ocorrência, ele aparece. O que aconteceu? Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Qual que é o problema das nossas casas, meus caros? Tem muito gato e pouco cachorro. O bom cachorro tem uma qualidade: ele lambe os de casa e morde os da rua. Tem gente fazendo exatamente o contrário: lambe todo mundo da rua, mas só sabe morder os de casa. A mulher da parábola fez o contrário. Ela não aceitou o que aconteceu, ela procurou a moeda. Eu não vou falar que eu não gosto, porque a gente tem que gostar de todas as pessoas, mas eu tenho uma preguiça de gente preguiçosa, gente que fica esperando ou não sei o que, e acha que a vida vai mudar. Ela acha que alguém vai mudar a vida dela, e geralmente as pessoas que menos fazem são as que mais reclamam. Mas a vida é difícil. A mulher perdeu a moeda, ela não ficou assim não, ó. Nem perdi uma moeda, eu só tenho 9. Não, ela não aceitou isso. Não, eu vou achar. Eu posso mudar essa história. Fogo na lamparina, vassoura no chão. Tem gente que pensa: a vida é assim mesmo. Menino gritou um palavrão. Hoje em dia é assim. Hoje é assim, menino faz assim mesmo. Seu marido, alcoólatra, não é assim mesmo. O marido bebe mesmo, isso é normal. Seu filho usando droga, não é normal. Hoje em dia a juventude está assim. Gente, você só está perdendo moedas. Você só está perdendo valores. Você não pode aceitar que as coisas sejam do modo que você não quer que elas sejam. Ninguém, gente, vence na vida ganhando nada. A vida não é fácil, você sabe disso. Aí você tem um sacrifício para conquistar. Aí depois que perde, perdeu, paciência. Paciência não. A mulher não se contentou, a mulher não aceitou, a mulher mudou a história. E a leitura diz algo que eu gosto. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, acendeu a candeia, o lampião, varreu a casa e buscou até encontrar. Ou seja, ela não desistiu. Enquanto eu não encontrar essa moeda, eu não vou sossegar meu facho. Não é assim? Minha mãe falava comigo: menino, sossega esse facho. Meu filho, não sossega o teu facho não. Você quer uma coisa na vida? Não acostume até você ter. Não desista. Mas é difícil. Alguém conseguiu? Conseguiu, então você consegue. Conversei com um rapaz aqui em Betim. O sonho dele, ser oficial das agulhas negras. Fez a prova, não conseguiu nem 20%. Pai, me dá uma bênção. Eu estou precisando de 2 coisas. Uma eu vou dar, outra só você que pode dar. Ok, eu vou te dar a bênção. O que eu estou precisando? Vergonha na cara. Não falei assim, mas tem uma. Você quer? Quero, não quer. Você não quer. Que é isso, padre? Quem é você? Aí ficou mais machão. Quem é você? Estava lá que eu não quero? Não. Você fez a prova uma vez, tirou 20%, já desistiu. Se você quisesse, você estaria falando para me dar uma bênção, porque agora eu vou arrebentar. Eu vou estudar 3 vezes mais, eu vou me preparar, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer uma dieta, eu vou equilibrar minha mente. Gente, quando você quer, você não pode desistir até achar. A palavra diz assim, ó: pedi e vos será concedido,
buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Está em Mateus 7:8. Por que tem muita gente que não tem o que quer? Porque não pede, não busca e não bate. Tem muita porta pronta para abrir para você, ou você tem que não, você já tem, meu filho. Todo mundo não fala isso. Só que muda a sua cabeça. Eu não falo isso. Se você quiser falar, fala e se estrebe para lá. Eu não falo isso. Para mim eu falo, atrás dessa porta eu acredito que tem um sim aí. Agora eu tenho que bater para eu vencer o meu não. Geralmente quem nos dá um não, não é quem está atrás da porta, é você mesmo. O não eu já tenho. Por que você já tem um não? A vida é assim para você? Tudo para você já tem um não. Eu queria namorar uma pessoa, um não eu já tenho. Eu queria trabalhar em tal lugar, um não eu já tenho. Eu fiz um exame aqui, talvez estou com uma doença incurável, um não eu já tenho. Mas que cabeça que é essa, meu filho? Muda isso aí. A mulher da parábola não aceitou o não. Falou, não, eu vou procurar. Que não? É sim, e eu vou encontrar. E ela encontrou. Olha para cá. Teve um menino assistindo Netflix, Casa de Papel. Aí a mãe falou assim, menino, o que é? Antes era senhora, hoje o que é? O que é? Busca meu óculos. Eu estou sentado aqui. Ai meu Deus, onde que esse óculos está? Está no meu quarto. O menino chega no quarto e faz assim, aqui, ó. Achei não. Aí a mãe levantou, se fosse uma cobra, hein? A pergunta é, por que ele não enxergou o óculos? Porque ele foi procurar com má vontade. Ele não queria pegar o óculos, ele queria a Netflix. Pegar o óculos que é bom para a mãe, nada. Muitas vezes, aos que procuram os valores perdidos em casa com má vontade. Você tem má vontade para com seu marido, você tem má vontade para com seu filho, você tem má vontade para com seus pais. Quem tem má vontade não vê nada de bom. Vai olhar e não vai encontrar ninguém. Não é que as pessoas não estão lá, é a vontade que não tem. Eu não queria o que eu estou fazendo. A mulher varreu a casa. Traz para mim os dois simples lá. Gente, mamães aí, gente que limpa a casa. Qual que é a pessoa que fica mais incomodada quando você vai varrer a casa? Sabe não? Vou te responder. As pessoas mais incomodadas são as pessoas acomodadas. A pessoa está sentada vendo televisão 10 horas da manhã. Aí você vai varrer, mas está me incomodando. Está dormindo até 11 horas. Você vai arrumar a cama, está me incomodando. Não é não? Gente, varrer varrer incomoda. Varrer incomoda. Você pega a vassourinha, onde você vai? Eu vou varrer. Dessa música aqui. Varrer incomoda. Só que varrer incomoda quem não quer se ocupar com o outro. Tinha uma palavrinha que eu fiz, a palavrinha sumiu. O incomodado, ele fica incomodado porque ele é acomodado. Ele devia ficar ocupado com os outros. Varrer a poeira que se tornou parte da mobília. Ou se olha para uma mobília, nossa, a mobília é escura, não é escura, não é porque você não limpa. Aí você passa um pano, olha que beleza. As pessoas são bonitas. Seu marido é bom. Sua mulher é espetacular. Seus filhos são abençoados. Mas qual que é o problema? Eu só vejo as coisas bonitas quando tem luz. Se apaga a luz você não vê nada. Tem casa que a lamparina não está com fogo. Tem lugar que a pessoa não vai há muito tempo. A poeira caiu no seu marido, a poeira caiu nos seus filhos. Quer saber o pior? A poeira caiu em você. Aí você se olha no espelho, você também não está se achando muito bom também não. Você está igual a moeda perdida.
Mas todo mundo se encontrou, mas você se perdeu. Quem sabe, uma hora de dar uma varridinha e uma iluminada em 4 lugares. Primeiro, na nossa boca, para que a nossa boca vale palavras de bênção, para que a nossa boca alegre o outro e não entristeça. Varrer o nosso tempo, para que nós tenhamos tempo para a nossa família, tempo para brincar com o filho, tempo de passear com a sua esposa, tempo de fazer um cafuné no marido. Quanto tempo você não faz isso? E reclama que não tem nem luz e está cheio de pó. É assim que funciona. Varrer o nosso coração. Eu não vou na casa do meu primo não, família chata, eu não perdoo eles. Coração mau. Natal eu não vou na casa de tal lugar, eu não combino com tal pessoa. Varre isso, deixa a luz de Deus iluminar você. Para com esse negócio de rancor, falta de perdão, ressentimento. Depois sua família acaba, ou a pessoa morre, fica cheio de remorso, tristeza. E último, varrer as suas prioridades, aquilo que está ocupando o lugar da sua família. Meus caros, desejo de todo o coração que você, a partir de hoje, guarde esses 2 símbolos: o fogo, que é Jesus, a lamparina, que simboliza a palavra, aqui no caso é o querosene ou azeite, que simboliza o Espírito, a luz, e a vassoura, que simboliza a purificação. É preciso iluminar o coração e varrer a nossa casa. E para terminar, uma parábola pequenininha. Fale para quem está do seu lado assim: jamais negocie com o seu inimigo. Eu negocio com meus amigos. Vamos fazer uma parceria? Você me ajuda? Eu te ajudo? Porque é parceria. Agora, se eu sei que ele quer me matar, ou se ele sabe que eu quero prejudicá-lo, como que vai haver uma parceria aqui? Cuidado quando você fica barganhando com o pecado, barganhando com o diabo, barganhando com as trevas e o pó. Não vai trazer bênção nenhuma para a sua família. Aí tinha um cara que não escutou uma pregação dessa e foi caçar um urso. E ele foi caçar, espingarda, longo alcance, viu o urso. Só que nessa história o urso fala, Zé Comé. Aí ele mirou o urso e falou assim: opa! Que é isso, meu irmão? Que é isso? Eu vim aqui para buscar um casaco para minha mulher, e ela o terá. Vamos negociar. Nós podemos chegar a uma conclusão, nós podemos chegar a um denominador comum. Fala a verdade para mim. Esse casaco não é para sua mulher não, esse casaco é para você mesmo. Falei, minha mulher, que eu fiquei sem graça. Meu sonho é ficar envolvido com a pele de urso. O urso falou assim: que interessante, eu tenho outro sonho. O meu sonho é encher minha barriga, eu estou numa fome. Fez um silêncio na floresta. No fim da tarde, o urso sozinho voltou para a floresta, e os dois conseguiram o que queriam. O urso com o homem no bucho, mas o urso dormiu tranquilo, porque o homem teve o que queria. Ele teve o seu corpo coberto pela pele do urso. Ponto final. É assim que funciona o final da história para quem faz barganha com quem quer te destruir, com quem não quer o seu bem, com quem quer ver a sua caveira. Aí você acha que pode fazer barganha. Não faça barganha com o pecado, não faça barganha com o diabo, não faça barganha com o mundão que quer destruir a sua família. Acenda a lamparina e varra a sua casa. É por aí que nós vamos encontrar. É porque acabou a pregação, eu fiz de proposta, deu curso, vai acabar na hora. Muito obrigado, sua bênção, para não explodir na sua mão, né? Gente, essa é a lição dessa noite. Se ficar só na pregação, talvez uma lição muito bonita de ouvir, uma leitura interessante de escutar, mas não vai mudar a sua vida,
Se você quiser mudar a sua vida, se você quiser mudar a sua história, a partir de hoje, eu vou acender a lamparina e eu vou utilizar a vassoura, para que aquilo que não é de Deus saia, para que a luz de Deus brilhe na nossa casa. Que assim seja, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E fale porque está do seu lado com um sorrisão nos lábios. A salvação da sua família passa pela lamparina acesa e uma boa varrida do chão. Fale aí. Amém? Quem vai colocar em prática um pouquinho disso, para que você tenha uma família mais feliz e recupere o que você perdeu, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.
agora? Eu errei. O filho pródigo errou, saindo de casa, tendo falsos amigos, mulheres da vida. E nós? Qual é o meu erro, enquanto padre? Qual é o seu erro? Eu não sei onde, mas onde você erra? Você já errou com alguém? Você já cometeu alguma coisa que atrapalhou a sua vida? O que fazer daqui para frente? Vou lhe conceder 5 dicas que podem resolver o seu problema, se você colocá-las em prática. 100% garantido. Primeiro, reconheça que você errou. Quando você errar com alguém, para de tampar o sol com a peneira. Para de ficar arrumando desculpa. Mas você sabe como que é. Não sei como que é não. Como que é? Você tem que chegar e falar assim: olha, eu errei. A culpa foi minha. Hoje em dia é difícil encontrar gente assim. Todos nós erramos. Mas quando você vê alguém que errou conversando, a pessoa não fala que ela errou, não. Ela vem com 1000 desculpas para justificar o erro. Quem justifica erro não tem arrependimento. O arrependimento, primeiro, ele é um reconhecimento. Eu errei. Eu cometi um erro. Encare o problema de frente. Encare a pessoa de frente. E reconheça-se pecador. Eu errei. A culpa foi minha, eu escolhi mal. Segundo, busque redimir-se. O que é redimir-se? O que significa esta palavra? É você fazer o que está no seu alcance para você consertar o que você estragou. Você falou mal de alguém, queimou a pessoa, isso chega no ouvido da pessoa, a pessoa reclama com você. Primeira coisa, eu errei, foi a minha fraqueza, minha língua é meio solta mesmo, fala isso, eu errei. Mas não adianta falar eu errei não. E o pepino do inocente? Você vai calçar sua cara e vai lá falar que o que você falou é mentira, que isso é a sua língua que é solta. Gente, você desculpa, a pessoa não fez isso não. A pessoa não fez isso, a pessoa é boa, eu que falei demais. Eu queria pedir desculpa a vocês, porque é muito fácil. Você falou que arrependeu, mas deixa o pepino que você criou com outro. Você criou a confusão, você tem que resolver. E se não for possível resolver, remediar o que você consegue. Terceiro, peça desculpas com sinceridade. Se você não arrependeu do que você fez, não peça desculpa. A sua cara fala que você não arrependeu. A gente não xinga não, né? Xingar é uma palavra feia também. Mas de vez em quando eu fico olhando-os assim, eu não sei o que eu falo, o que eu penso. Eu aprendi uma coisa. Quando você vai se confessar com o padre, primeiro, você não está lá porque você está certo, você já está lá porque está errado. Você não vai falar coisa boa, você vai falar é pecado. O padre não vai te condenar, ele vai te perdoar. Mas você tem que mostrar um arrependimento, uma contrição de coração, uma busca de mudança de vida. Tem gente que chega perto dos padres para confessar. O padre está lá atendendo confissão e faz assim, ó. Quais são os seus pecados, meu filho? Ah, padre. Não sei. Eu queria perguntar, você está rindo de quê? Qual o pecado engraçado? Qual os 10 mandamentos que faz graça? Porque eu não conheço pecado engraçado, não. Quer dizer, não é que a pessoa, né? Mas você nota que o arrependimento às vezes não há. Existe o eu preciso, eu quero, eu magoei o meu colega, eu quero voltar com ele, porque se eu não fizer paz com ele, não tem futebol no domingo, que a bola é dele. Eu tenho que perdoar minha namorada, porque não está bom com ela, mas sem ela está pior, e a mãe dela, problemão. Não há um arrependimento de coração. Existe um oportunismo com a situação. Você precisa desculpar sinceramente. A pessoa precisa ver no seu rosto uma contrariedade verdadeira. Eu já atendi pessoas e confissões que a pessoa chora de pingar e não é lágrima de como crocodilo não.
você vê que ela está profundamente arrependida do mal que fez. As pessoas precisam ver isso no seu rosto. Você errou? Reconheça que errou. Tente arrumar o erro e mostre que você está arrependido de coração. Quarto, aprenda com o erro. Errou? Errou. Aprendeu? Aprendeu. Então não repita. Tem gente que não aprende com erro. Você conhece gente assim. Tomara que você não seja assim. A pessoa faz uma coisa errada, leva a porta para cara fora, sofre, chora, toma cartela de cardenal, que confusão. Aí a crise passa. Aí passa uns tempos, a pessoa que sumiu aparece. A pessoa assim meio decadente, ela já aparece bonitinha, já voltou. Você fica olhando a pessoa. Poucos dias se passaram, ela começa a fazer a mesma coisa. O que não houve aí? Arrependimento e aprendizado. Os nossos erros nos ensinam a não repeti-los. Quinto e último, auto-perdão. Reconheça o seu erro. Remissão, tente remediar a situação. Mostre no seu olhar que você está arrependido e aprenda com o erro. Último, se perdoe. A gente que atende, assim, conversa com pessoas, não é uma ou duas não, gente. Quantas pessoas me procuram? Não vou contar o pecado, é claro, né? Ô padre, eu vim confessar. Uma senhorinha, tadinha, 70 anos, perendo os 80. Falei, tá bom. Quais são os seus pecados? Ela me arranca um pecado, quase que eu caio da cadeira. Quase que eu caio da cadeira. Aí eu falo assim com ela, o quê? Senhora, me desculpe, não é normal do padre se assustar. Mas pela idade da senhora, eu nunca ouvi alguém fazer um pecado desse. Não, padre, agora não. Eu tinha 20 anos. Mas a senhora de 20 anos até hoje nunca confessou? Eu confesso todo ano. Mas nunca contou esse pecado? Eu conto todo ano. Por que você está me contando de novo? Deus já perdoou. Ah, padre, mas eu não perdoei. Está assim, ó. A pessoa já confessou, Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, o padre perdoa, mas a pessoa sai com aquilo, eu não me perdoo. Isso não é arrependimento, isso é o quê? Remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Qual a diferença de arrependimento e remorso? Comecemos pelo remorso. O remorso ele não liberta, o remorso ele prende. O remorso é você se sentir culpado. Toda vez que você olhar no espelho, você fala para você assim, eu sou um safado mesmo, eu não presto, eu não valho nada, o que eu fui fazer? Isso é remorso, isso é culpa. Muitas vezes, o remorso ele dói, mas ele não leva a mudança de vida. Daqui a pouco você está com remorso de outra coisa. E guarde isso aí. Pessoas que têm remorso, elas têm baixa autoestima, são pessoas inseguras e são pessoas inconsequentes. Fazem primeiro, pensam depois. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele traz consigo um sentimento de culpa. Repete alto. O remorso traz consigo um sentimento de... E o arrependimento? Qual é o sentimento? Não. Depois vem esses aí, mas tem o principal. Como que eu sei que alguém arrependeu e não está apenas com remorso? A pessoa que está com remorso, ela tem culpa. E a pessoa que tem arrependimento, ela tem atitude. O arrependimento me faz mudar a minha atitude. Você é minha amiga, eu fiz com você uma coisa que te magoou. Se eu estou com remorso, eu fico, não, mas eu sou safado. Por que eu fiz ela com ela? Que culpa, que culpa. Mas se precisar, eu vou fazer de novo. Isso é remorso. Arrependimento é diferente.
me dá uma segunda chance, eu te prometo, eu posso errar com você em outras coisas, mas nisso nunca mais eu erro de novo. Arrependeu, mudou a atitude. Arrepender é abandonar o erro e não voltar a ele. Isso é arrependimento. E pessoa que tem arrependimento, elas têm autoestima, elas são seguras, compreensivas e responsáveis. E isso não tira o erro, mas você aprende com o erro, você arrepende do erro e você começa uma vida nova. Pergunta para quem está do seu lado aí, ó. Pergunta para a pessoa: como anda o seu coração? Como anda seu coração? Os mais desinformados dizem: tá batendo, tá batendo. Uns vão dizer: tá paralece. Um dia numa palestra eu caí bobagem. Tá assim no meio do pessoal, né? Eu perguntei para uma moça: e aí, como está o seu coração? Ela não tinha palavras, ela só fez assim, ó. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí a colega dela falou assim: tá apaixonada. Eu falei: mas não é esse coração, né? Até no dela parecia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós só conseguimos mudar de vida se a gente consegue mudar o nosso coração. Quem não mudar o coração não muda nada. Oração para você rezar todo dia. Vocês já sabem, só que não rezam. A partir da manhã a gente já começa a rezar. Vamos rezar, a partir de agora. Jesus, manso, mudou o coração, mudou tudo. Mudou tudo e não mudou o coração, mudou nada. O coração é o centro da vida. Não é esse coração de músculo que Jesus fala, é o centro da vida. E a palavra vai dizer o seguinte, presta atenção que isso aqui é para tirar sono. Isso é para dar insônia. Provérbios 4, 20 a 23, eu vou ler. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda a minha palavra no teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procedem, do seu coração procedem. Fala o que está do seu lado: o seu coração é fonte de vida. Amém? Só que veio Jesus e mostrou que não existe só esse coração, existe um outro coração. Quantos corações batem no seu peito? Quantos? Então é um ou outro, não é? Não tem como você ter dois corações. Provérbios 4, 23 vai dizer: o teu coração é fonte de vida. Aí Jesus chega e fala assim: tá bom, mas não é todo mundo que tem coração fonte de vida não. Tem um outro tipo de coração, eu vou dizer para vocês qual é. Aí Jesus arranca o verbo. Entretanto, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Provérbios disse que existe um tipo de coração, um coração que é fonte de vida, de onde sai o quê? Coisas puras, coisas boas.
Jesus diz que existe gente que tem um outro tipo de coração. Que tipo que é esse? Um coração que polui a língua. Porque não existe língua pecadora, não existe língua pornográfica, não existe língua que fala palavrão, não existe. Existe o coração. Um coração pornográfico, ele vai ter uma língua pornográfica. Um coração cheio de palavrões, a sua língua vai só repetir o que está lá. Ai, pai, eu não concordo, não discuta comigo, discute com quem falou. E quem falou foi Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus está falando que tem gente que tem um coração impuro. E todo mundo acha que o coração é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. E como que eu sei que o meu coração não é puro? Porque é do coração que saem as coisas ruins. Quais coisas ruins? Vamos repetir? Repita alto. Más intenções. Homicídios. Adultérios. Imoralidades. Roubos. Falso testemunho. Calúnia e blasfêmia. O que Jesus está nos ensinando? Fique contrariado com o padre não, hein? Não, o padre está pegando pesado. Só estou lendo Bíblia. Jesus está nos mostrando, não se engane, pensando que todo coração é fonte de vida. Não se engane achando que todo mundo que está do seu lado tem um coração bom, porque não tem. Tem gente que tem um coração bom, é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. Como que eu sei? Essas coisas ruins não vêm de um coração bom. Tem como você colher morango em pé de limão? Tem como você colher manga em pé de jaca? Se conhece a árvore, se conhece o coração pelas obras, pelas palavras, pelos sentimentos. Rapidamente. Ai, padre, eu tenho algumas coisas que o senhor falou aí, não tem problema. É bom você alertar o que tem para já tirar isso aí. Você já conhece, tem muito tempo que eu não vejo por aqui. Quando eu era criança tinha muito, hoje eu não vejo mais. Mas vocês conhecem aquela erva de passarinho, que é uma praga? É uma plantinha laranja? Aquilo é uma praga. Você pega um pouquinho e joga na árvore assim, ó. Ela vai. Você é uma árvore boa, mas pode ser que no seu coração tenha essa erva de passarinho. Ela vai criando o quê? E a hora que você vê, ela sufoca a árvore. A árvore seca até morrer. Quais são esses comportamentos que Jesus disse que torna o coração impuro? Eu vou ler que eu quero rezar para você não estender aqui. Primeiro, má intenção. O que é uma má intenção? O dicionário responde: disposição interior que inspira e alimenta uma ação maldosa, conscientemente praticada. O que é uma má intenção? É alguém que pensou em fazer uma coisa má, e ela espera a oportunidade para fazer. Ela tem o quê? Má intenção. Ela agiu de má intenção. Segundo, homicídio. O que é um homicídio? Matar alguém, matar o outro. É interessante, não faço isso com todo mundo não. Só quem vem confessar rindo que eu faço. A pessoa fala assim: ai, padre, eu não estou lembrando de muito pecado. Aí eu pergunto assim: você roubou? Você matou? Aí eu olho para o olho da pessoa e falo assim: mas você já matou alguém no seu coração? Você já matou alguém da sua roda de relacionamento? Tem alguém que você não cumprimenta, a pessoa ficou invisível para você? Tem alguém que você já disse assim: a fulano de tal morreu para mim? Ah, padre, isso tem. Então você matou. Você não matou fisicamente, você matou emocionalmente, você matou relacionalmente.
Olha que matar o outro não é só tirar a vida, não. É anular o outro, é não ver o outro, é desprezar o outro, é fazer maldade para o outro. Isso é homicídio. Adultério. Tem que explicar o que é? Quer que desenhe? Quer que mostre uma meia dúzia? O que é que vocês querem? Adultério, que não caiu de moda, hoje está na moda. Mas para quem tem fé não caiu de moda, que a palavra de Jesus não mudou. O que é adultério? É você estar compromissado com a pessoa, você estar casado com a pessoa e manter relacionamento com outra pessoa. Seja na cama, seja no olhar, seja em mensaginha, seja em vídeo celular. Agora está com um negócio aí chamado de nudes, que eu estou com antipatia disso. Povo sem vergonha. Aí depois, eu fui injustiçado. Tem uma foto. Falei, meu filho, mas quem que tirou essa? Onde que apareceu essa foto? Entrou no seu quadro no 007, tirou uma foto nua sem você ver e divulgou para todo mundo. Porque na hora de fazer o festival do besteirol, é só boca que torce, é só sensualidade. A hora que cai na boca do povo, aí a pessoa põe um véu na cabeça na hora. Mas tem que pôr, porque aí o comentário, adultério, gente, cuidado. Celular, é muito bom, mas cuidado. Essas coisas, o pessoal hoje acha muito normal. Você que casou, fidelidade. Você tem alguém na sua vida, você tem aliança no dedo, fidelidade. Está namorando, aprenda a fidelidade aí. Seja fiel a essa pessoa, ame essa pessoa de coração, né? Imoralidade, o que é imoralidade? É um comportamento devasso. É gente que só pensa, dona Bela, a gente só pensa naquilo. E hoje em dia, meu irmão, eu vou lhe contar, para você fugir da imoralidade, você tem que ter decisão. Eu sei das coisas que eu falo. Há certos grupos de WhatsApp que não são mais sujos e porcos por falta de memória no celular. E tem gente que gosta de ficar vendo, quanto mais imoralidade, melhor. E a pessoa não vê, não, ela quer mostrar. Aí tem a roda também dos devassos, aí é uma festa. Eu não vou nem falar sobre isso, eu vou só falar o que Jesus fala sobre essas coisas. Se alguém obedece os mandamentos de Deus e ensina as pessoas a fazer o mesmo, esse o dia que morrer vai ser grande no reino dos céus. Mas aquele que faz da sua vida uma bagunça, não obedece os mandamentos e ensina os outros a fazer a mesma coisa e fica passando para frente essas coisas, se conseguir chegar no céu, você vai ser o menor no reino dos céus. Não foi eu que disse, foi o mestre. Também você tem que ter uma vida de moralidade. Hoje em dia a imoralidade é bonita. E quando você ouve o padre falar isso, você fica meio confuso, porque hoje todo mundo ri dessas coisas. Trocam imagens, trocam fotos, órgão genital, mas passa no celular à vontade. Aí você fica... Sei qual a graça que as pessoas acham nisso. Aí depois a gente fala de sexo, sexo no casamento, sexo entre o casal, prazer conjugal, prazer na hora do ato sexual. O padre está falando coisa imoral na missa. É porque o sexo, que é obra de Deus, o prazer que Deus criou entre o homem e a mulher, o prazer sexual, nos seminários se estuda isso, o prazer da penetração é normal, não se tem filho se não se faz isso. Aí o diabo vem, atrapalhou tudo. Aí quando se fala de sexo, órgão genital e prazer, o que vem na sua cabeça? A bagunça que virou o sexo hoje em dia. Aí parece que é uma coisa suja, uma coisa imoral, uma coisa pecaminosa. Não, tudo que Deus fez é bom. Uma mulher nua é bela, um homem nu
é belo aos olhos de Deus. São as duas criaturas maiores de Deus. Deus não fez nada feio. Mas o que acontece? O diabo atrapalhou tanto que hoje em dia, quando se fala em órgão genital, vem na cabeça o quê? Piada, imoralidade, coisa chula, coisa suja, e maculou a obra maravilhosa de Deus. E a pessoa vai colocando na cabeça essas coisas, e a hora que vai enchendo a cabeça dessas coisas, a hora que não quer, ela fica pensando. Aí começa um relacionamento, ela quer fazer a mesma coisa, quer fazer loucuras. Vamos ter um relacionamento louco. O marido falou com a mulher: vamos fazer uma loucura hoje. A mulher: faço. Marido: eu tenho um desejo. A mulher: fala. Tire tudo. Tirou tudo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você se dependure nesse ventilador do hotel. Eu vou ligar o ventilador. Cai mulher, cai ventilador, acerta ainda a perna do tarado. A mulher leva uma pancada na cabeça. Todo mundo para o hospital. Depois fazer um BO. Meu irmão, vai fazendo tudo que está na sua cabeça. Onde vai parar? Vai imitando filme, vai lendo um certo tipo de revista, vai tendo certo tipo de conversa. Daqui a pouco, depois que casa, você não vai tratar a sua mulher como esposa, como uma dama. Ela vai ser uma louca, uma prostituta. Ela é a mãe dos seus filhos. Mas o pessoal quer fazer loucura. Também tem ventilador, né? A gente ri, né, meus irmãos? A gente ri. É para não chorar, deve ser, né? Tá complicado. Eu não posso falar. Vocês não imaginam, gente, o que o ouvido de padre ouve. Imagina e multiplica por 10. O que a gente não ouve naquela sala ali? É para cair duro. Quantas mulheres sofrem dentro de um quarto com o marido? Quantos maridos não conseguem ser o que a mulher quer, que a mulher ficou louca? A mulher está louca. Eles me falam, isso é louco, isso é loucura. Você casou com uma devassa. Não, padre, ela fala: eu sou devassa. Eu falei: ai meu Deus. Ela não está sabendo o que está falando. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. E isso vai tornando o coração da gente o quê? Impuro. E sabe o que é o pior? A gente começa a julgar os outros por aquilo que a gente faz. Aí alguém pega uma criança, põe no colo, ela é tarada, já está querendo pegar a criança. Está no seu olho. Aí alguém trata bem um jovem, olha lá, quer levar o jovem para o motel. Está na tua cabeça. Porque o mundo hoje está muito sexualizado. Tudo hoje. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, nosso bispo antigo, né, Dom Belvino, num retiro que ele pregou, ele falou assim: quando eu era seminarista era mais fácil ser santo. A gente perguntou: por que, Dom José? Eu ia na livraria comprar jornal, tinha um tanto de revista pornô, mas tinha umas taxas pretas, escrito assim: censurados. Aí você só via o rosto, com a mão, tudo com tarja preta. Fui lá comprar jornal um dia desse, quase que eu não vejo jornal. Não tem taxa preta e mais nada. O bispo até assim, ó. Eu não sabia onde que o hino dele ia. Falou assim: na minha época era mais fácil, pelo menos se escondia para quem vê. Hoje diz: se você quer, se não quer, se você falou, se não é, está estampado. Aí aqui, meus irmãos, não é uma questão de colega, não é uma questão de roda, não é uma questão de ser mulher ou homem, não é essa a questão. A questão é se você quer um coração que seja fonte de vida, ou se você quer um coração impuro, que essas coisas poluem o coração. Roubo, tomar aquilo que não é seu, assalto, injustiça, corrupção, tudo isso é roubo, né? Falso testemunho,
Afirmar como verdade o que você sabe que é mentira, polui o coração. Calúnia, que é mexerico, fofoca, difamação, injúria. E blasfêmia, falar contra Deus, contra o nome de Deus. Ah, Deus não me ouve. Não é só falar mal de Deus, palavrões não, é você ficar, Deus não me ouve, Deus não me escuta, parece que é cego, que é surdo. Isso tudo é blasfêmia. Vai à igreja fazer piada com coisa santa, piada com o nome de Jesus, piada com o nome de Nossa Senhora, piada com coisa da igreja, tudo isso é blasfêmia. E tem gente que gosta, né, e fica passando ainda. Gente, essas coisas tornam o nosso coração impuro. Nós vamos nos afastando de Deus, aí tudo fica muito normal. Há um ditado que fala para você pesar na balança da vida, se o seu coração é fonte de vida, ou se o seu coração está se afastando de Deus, é quando aquilo que é pecaminoso não me assusta mais, é quando aquilo que é errado, para mim não importa mais. Ah, é normal. Se a gente vai se esfriando e as coisas vão parecendo que é assim mesmo. Veja a pregação de hoje. Filho pródigo errou, eu já errei na minha vida, você erra, nós vamos errar ainda mais, mas precisamos ter um coração bom. É aquilo que eu chamo de intenção positiva. O que é intenção positiva? Mesmo no erro, eu tenho que ter tido dentro de mim uma intenção positiva, uma intenção de acertar. E se eu errei, foi por uma falha no processo, não foi porque eu fui mal com você, não é porque eu queria mal para você, não é porque eu fiquei pensando mal de você. Algo aconteceu no processo. Se mantém a intenção positiva. Meus irmãos, daqui para frente há uma briga dentro de você. Espero que essa briga renda muitos rounds. Qual é a briga? De um lado, um coração fonte de vida. De outro lado, um coração que quer ser impuro. Qual dos dois vai vencer? Qual dos dois bate dentro do seu peito? Qual dos dois motivam as suas escolhas? Aqui está um ambiente grande, está um horizonte aberto para que você possa ver de tudo, avaliar tudo e ficar com aquilo que é bom, com aquilo que edifica você, com aquilo que te faz crescer. Busquemos a cada dia um coração que seja fonte de vida, para mim e para os outros. Eu quero ser fonte de vida para mim e para os outros. Vamos repetir isso? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.